Vou pedir que você abra sua Bíblia em 3 textos do Novo Testamento. O primeiro deles, o texto que lemos no início, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. O segundo deles, 1 João, capítulo 4. E o terceiro deles, 1 Pedro, capítulo 2. Encontrando esses textos, coloque-se em pé. Eu vou ler alguns versos em cada um deles. Primeiro, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Vamos a 1 João, capítulo 4, versos 1 e 6. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. No mesmo capítulo, verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E o último texto, 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Santíssimo Pai, nós temos Tua santa palavra aberta diante dos nossos olhos. E rogamos e confiamos na manifestação do poder do Teu Espírito, através da Tua palavra que discerne mente e coração, a fim de que o Teu povo seja fortalecido em Cristo. No nome dele nós agradecemos. Amém. Podem se assentar, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo, ele nos fala sobre as marcas genuínas da pregação bíblica, do ensino bíblico. A Igreja de Cristo é fundamentada sobre o ensino bíblico. É bom que nós sempre tenhamos isto em mente. A Igreja de Cristo, ela não é fundamentada em emoções, em percepções, em sonhos, revelações extra-bíblicas ou de qualquer outra natureza. A Igreja de Cristo, ela é fundamentada sobre o ensino dos apóstolos e profetas, como Efésios 2:20 diz. E se uma igreja não é fundamentada sobre o ensino dos apóstolos e profetas, ela simplesmente não pertence a Cristo. Então aquilo que Apocalipse 3:20 fala se torna real. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e então terei comunhão com eles. Significa que aonde não há o fundamento da palavra de Cristo, também não há a presença de Cristo. Agora, com base nisso que eu lhes disse, e que é de alguma forma testemunhado nos 3 textos que lemos, talvez não seja difícil encontrar igrejas que não são de Cristo. Tem o nome de cristãs, talvez tenham um nome de batistas, tenham um nome de bíblicas, tenham um nome de fundamentalistas, mas não são de Cristo. Aonde não há doutrina de Cristo, não há Cristo. Ou seja, o que o Evangelho nos ensina, e 1 João vai nos mostrar isso, é que a obediência aos seus mandamentos, e não há como ter obediência aos seus mandamentos, se a sua palavra não é ensinada, é requisito primordial para que Cristo esteja ali. Então, o que Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2,
são as marcas genuínas, onde está a pregação do Senhor e o seu ensino. Agora eu quero introduzir isso voltando às duas passagens que lemos. A primeira delas, volte comigo a 1 João capítulo 4. Eu quero demonstrar a importância disso. Amados, ou seja, quando fala amados, todos os salvos. Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, é reconhecível, é perceptível que há mais de uma voz falando nesse mundo. É reconhecível, é perceptível a confusão gerada por todas essas vozes que estão falando no mundo, mas a voz de Deus é uma só e a voz dele está na sua palavra e não em nenhum outro lugar. Notem o que é dito: provai se os espíritos são de Deus, ou seja, aqui João nos diz para nós provarmos de onde tem vindo o ensinamento, a pregação aos nossos ouvidos. Provai se isso realmente provém de Deus. E como que isso é provado, como isso é examinado, assim como os bereanos, que ao ouvirem a palavra de Deus, dia após dia, examinavam as Escrituras para saber se as coisas eram devidamente assim. Isto é um crente bíblico, isto é o comportamento de um salvo. Não há como separar um salvo da Bíblia, um salvo da palavra de Deus. Ou seja, isso é um requisito primordial. João diz que a razão disso é porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É uma realidade no tempo de Moisés, é uma realidade no nosso tempo, é uma realidade no tempo de João. Sempre foi assim. Aqui há uma regra, praticamente. Aonde houver a pregação da verdadeira palavra de Deus, ali se levantarão falsos profetas. Esta sempre foi a realidade. É por isso que precisamos ser criteriosos. Olha o que diz o verso 6 do mesmo capítulo. Nós somos de Deus. João está reconhecendo isso. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Então ele diz: nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Notem que aqui há duas questões muito bem colocadas. Há uma voz pregando a verdade, e esta voz só pode ser do Espírito Santo de Deus, mas uma voz maligna pregando a heresia, a mentira, e isso não provém de outro a não ser do diabo. Devemos ser criteriosos e atenciosos a isso. Por quê? Porque há uma necessidade em nós. Agora vá comigo a 1 Pedro capítulo 2. Deixando, pois, está dizendo para nós colocarmos de lado toda malícia, engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Ele está aqui sintetizando o que há neste mundo, qual é o espírito deste mundo, ou seja, deixem aquilo, deixem para trás, abandonem tudo aquilo que o mundo está dizendo. Comportem-se como filhos de Deus, e como os filhos de Deus se comportam, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Não há outro meio, não há outro caminho do fortalecimento espiritual de crentes particularmente e de igrejas, a não ser por este que Pedro tem nos dito: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, ou seja, como o bebê necessita do leite da mãe. Desejem o leite racional. Que é o leite racional? Não falsificado, o leite não aguado, não misturado, para que por ele vades crescendo, ou seja, para que por ele nós possamos obter o crescimento espiritual que é tão necessário a todos nós. Sabendo disso, volte comigo a 1 Tessalonicenses capítulo 2. Quais são as marcas genuínas da pregação da verdade de Deus? Como que nós podemos discernir isto? Como discernir o espírito do erro do espírito da verdade? Como discernir o leite aguado do leite genuíno? Como discernir aquilo que nós realmente tanto carecemos? A partir do verso 3 é dito: porque a nossa exortação
porque a nossa pregação não foi com engano. Então, a primeira situação, a primeira questão que Paulo vai nos dizer aqui é que a pregação bíblica, a pregação genuinamente da verdade, ela não é baseada no engano. E a palavra engano aqui significa fazer errar, seduzir, iludir por meio de um embuste, ou seja, literalmente enganar as pessoas. Um embuste é uma forma das pessoas acharem que aquilo é real quando ele não é. E a palavra aqui é usada é engano. A primeira coisa que nos faz discernir a verdade é que de forma alguma a pregação da verdade é baseada em qualquer embuste e qualquer engano. Eu vou citar 2 textos que usam palavras semelhantes. 2 Pedro 1,16 diz que porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. O que são fábulas? Lendas, mitos, histórias inventadas. Eu citei aqui domingo, se não me engano. Alguém me mandou uma faixa colocada na frente de uma igreja, convidando as pessoas para vir para o culto. E essa faixa dizia o seguinte: venha ouvir fulano de tal, que morreu após receber uma facada no coração e vai dar o testemunho em nossa igreja em tal dia. Olha, por mais incrédulo que eu seja nessas coisas, até dá uma vontadezinha lá de ir lá para descobrir como é que é, não é? Um cidadão que morreu com uma facada no coração vai dar o seu testemunho. Você já percebeu quantas fábulas e embustes estão sendo usados nos nossos dias para atrair pessoas às igrejas, a reuniões, enganando-as que ali será pregada a palavra de Deus? A palavra de Deus não precisa de embustes. A palavra de Deus não precisa de enganos, de mentiras. A grande marca disso é que Jesus nunca usou isso. Jamais. A segunda grande marca, Paulo diz que ele conhece um homem. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, subiu até o céu e viu coisas que é inefável ao homem citar. Foi ele próprio, e ele não quis dizer que era ele próprio, e nem quis dizer o que ele viu lá. Se o homem que realmente viu essas coisas jamais a usou como pretexto para pregar a verdade, aqueles que estão mentindo sobre isso vão usar? Usam, mas não devem nos enganar. Aonde há pregação da verdade, ela não é baseada em engano, em tal embuste. Se você viu isso, realmente abre os seus ouvidos a isto. Ainda no verso 3 diz que a nossa exortação não foi feita com fraudulência. É interessante essa palavra fraudulência, porque ela também tem o sentido de ludíbrio, de truque, ou seja, enganar as pessoas usando algum tipo de armadilha. O significado básico dessa palavra seria como uma isca para peixe, ou seja, qualquer coisa usada para enganar e prender a atenção das pessoas. Fica muito fácil de entender essa expressão fraudulência, esta isca, se eu lhes mostrar algo que é bem visível. Você está vendo a quantidade de luminárias que há na nossa igreja. Em qualquer ponto que você se assentar do templo, você vai conseguir ler a sua Bíblia com plena claridade, não é? Ou seja, a claridade, ela nos deixa como? Atentos, despertos, prontos a responder aquilo que chega aos nossos ouvidos. A claridade torna tudo muito claro, visível, perceptível. Mas eu vou usar um exemplo de fraudulência. Talvez já foi em algum lugar, alguma igreja, aonde enquanto o pastor está falando, ou a pessoa que está pregando está lá falando, dando a sua prédica, as luzes são diminuídas ao ponto de ficar naquele lusco-fusco, naquela situação de quase penumbra. Você não consegue ler as palavras da Bíblia. Então, uma música repetitiva e calma ocupa o fundo musical enquanto aquele homem prega. Sabe, isso claramente qualquer um de nós vai provocar um estado de quê? De relaxamento. Isso é natural, é básico. E isso é feito exatamente para isso.
Não importa o discernimento do que está sendo falado. Importa que você prove de uma sensação. E a luminosidade, a música, a temperatura, tudo ajudam a criar este ambiente. E olha, independente do que for dito lá, muito possivelmente você vai acreditar no que foi dito. Por quê? Porque foi-te tirada toda a atenção de discernimento que você possa ter. Irmãos, entendamos algo. A pregação da verdade é dirigida aonde? Ao nosso intelecto primeiro. Ou seja, a pregação da verdade não é dirigida às nossas emoções, é dirigida à nossa mente. Alguns podem achar tal circunstância, como eu citei, muito boa, muito encorajadora, realmente muito agradável. Não vou negar que seja agradável, mas não é útil e nem verdadeira. A pregação da palavra não usa de fraudulência. Tenha isso bem firme em sua mente. O verso 4 vai nos dizer: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então aqui agora é demonstrado como a pregação bíblica, como o ensino da verdade, não visa agradar a nós, não visa ser agradável aos nossos ouvidos, mas agradável e fiel àquilo que Deus mesmo tem determinado. Sabe, é uma tentação carnal pregar para agradar as pessoas, como é uma tentação carnal pregar para receber algo em troca, como é pregar para ser querido e amado. Mas notem o que Jesus diz em Lucas 6:26, mas ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus chamou a atenção dizendo: olha, ai de vós, meus discípulos, quando os homens disserem de vocês apenas bem, porque foi assim que o povo de Israel fez com os falsos profetas. A pregação bíblica jamais visa agradar os nossos ouvidos. Irmãos, jamais pense, jamais imagine que você virá a esta igreja para ser ofendido. Isso jamais acontecerá. Ninguém virá aqui para ser ofendido, maltratado, ou sair daqui realmente num estado de tristeza ou lamúria por aquilo que ouviu, a não ser que tal questão tenha um objetivo, pelo Espírito Santo de Deus, de entristecer-nos para o arrependimento. Nós viemos à igreja não para agradar a nossa carne, tudo que é feito aqui, o culto, os cânticos, a pregação, ela tem o único objetivo de agradar ao nosso Deus. E quando agrada ao nosso Deus, edifica a mim e a você. Tudo aquilo que agrada o coração do nosso Deus nos fortalece. Mas humanamente, carnalmente, talvez não seja o que os nossos desejos o queiram. Mas entendamos que a Bíblia, a pregação bíblica, ela não visa agradar a nós, como Paulo estabeleceu. Ela também não visa o elogio do homem. O verso 5 diz: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Palavras lisonjeiras é literalmente o que nós conhecemos como conversa fiada, louvor excessivo ou insincero. É usado por aquele que engana mediante a eloquência, a fim de ganhar e explorar o próximo. Paulo ele vai falar dessas palavras lisonjeiras em Romanos 16:18, ao dizer: porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração do simples. Sabe o que é o simples? Também em Provérbios chamado de símplice. Eu vou usar um exemplo. Você já entrou num lugar onde a porta ela tem apenas duas bandas soltas? Então, se alguém está saindo, basta que as empurre. Se alguém está entrando, basta que elas empurrem. Elas viram para qualquer lado. Não há trancas, não há trincas, não há realmente nada que as segure. Elas abrem e fecham, saindo e entrando pessoas livremente. Agora pense na sua mente como tendo uma porta dessa semelhança. Não há nenhuma tranca, não há nada que a segure. Tudo que quiser sair, sai. Tudo que quiser entrar, entra. A pregação bíblica, como eu disse,
é dirigida ao nosso entendimento. Não há crescimento se não houver entendimento. E para que haja entendimento, é preciso não ser simples. É preciso que você tenha as chaves da sua mente. Por que as chaves da sua mente? Para que você discirna aquilo que está lhe sendo falado. Irmãos, a pregação bíblica, ela é dirigida à nossa mente, para que então atinja a nossa vontade e gere as nossas emoções. Mas uma vez que é dirigida à nossa mente, ela precisa ser deglutida. Não há os animais ruminantes, eles se alimentam e depois o alimento volta, não é? Os bovinos são assim, para que eles remastiguem aquilo, então para que seja plenamente aprovado e aproveitado pelo corpo. Nós devemos ser crentes que ouvem, guardam, pensam sobre aquilo, refletem sobre aquilo, para então tomar as suas decisões. Vocês são testemunhas, esta igreja, ela não obriga pessoas a tomarem decisões, mas ela dá aquilo que é necessário, o conhecimento bíblico necessário, para que cada um saiba o que é necessário na sua própria vida. Se nós fizéssemos o contrário, disséssemos aos irmãos, tintim por tintim, detalhe por detalhe do que vocês tinham que fazer, sabe qual é o resultado disso? Crianças. Crianças que não pensam, crianças que não decidem, crianças que não determinam as suas decisões. Mas uma vez que a verdade é dirigida à mente de cada um, nos tornamos responsáveis e adultos para decidir de acordo com a palavra de Deus. Nós podemos terminar dizendo que as últimas 3 questões que Paulo apresenta, ainda no verso 5, é dizendo que a pregação bíblica não é com base num pretexto de avareza, ou seja, num propósito de avareza. O que significa a palavra avareza? O desejo por aquilo que pertence ao outro. É um desejo insaciável de ter mais e mais a qualquer custo, mesmo prejudicando outras pessoas. 2 Pedro vai dizer que os falsos mestres, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. A pregação bíblica, ela nunca pode ser usada para se obter algo, para ganhar alguma vantagem, para ter alguma vantagem. Nós estamos falando em todos os cultos, praticamente, neste mês, é o nosso objetivo maior de oração, o levantamento de recursos para a construção do TBM no Jardim Cerrado. Ou seja, vocês sabem para onde vai o recurso que vem do suor de todos nós. O objetivo é este, o alvo é este, muito claro e muito específico, para que todos saibam, para que todos tenham certeza da direção que a igreja está seguindo. Ou seja, a clareza nesse aspecto. Ainda Paulo vai dizer que no verso 6, que não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. E Paulo aqui coloca que a pregação bíblica jamais foi estabelecida ou ela é feita para que homens sejam elogiados. Nunca é a sabedoria do pastor Fabiano ou a sabedoria do pastor Rômulo ou de qualquer pastor que venha aqui pregar. É a sabedoria de quem? De Deus. A mensagem bíblica, se ela é bíblica, ela é sempre boa. Desde que o instrumento usado por Deus se permita conduzir e purificar pelo Espírito Santo de Deus, ela sempre será proveitosa. Para então nós concluirmos dizendo que a pregação bíblica, ela precisa ser assim, para que acima de tudo, ela glorifique a Jesus Cristo em todas as coisas. Para onde deve ir os seus pensamentos quando você ouve a mensagem do Evangelho nesta igreja? Você quer um julgamento claro e preciso se a mensagem bíblica tem proveito no seu coração? Após o culto, você sai por aquela porta, amando e gloriando-se mais em Jesus Cristo ou não? Quando você sai por aquela porta, os seus pensamentos estão em Jesus? Quando você se dirige para a sua casa, você está pensando em como glorificar mais a Jesus com a sua vida ou não? Quando você ouve da Bíblia, você está pensando
em como pessoas que ainda não conhecem Jesus podem conhecê-lo, e como que os recursos que você destina a missões pode ser usado para que outros homens em outros lugares façam Jesus conhecido em todo o tempo. Irmãos, nós temos que ouvir a mensagem, tendo a imagem do Senhor Jesus aos nossos olhos. Eu quero encerrar voltando a 1 Pedro capítulo 2 e dizendo-lhes aquilo que é necessário a todos nós. Volte comigo a 1 Pedro capítulo 2. Eu creio que, humanamente, nós nos dividimos basicamente em dois grupos. Eu não vou chamar o primeiro de libertinos, mas vou dizer que há muitos de nós, muitos, estou falando além da nossa igreja, estou falando dos salvos de forma geral. Há muitos de nós que preferimos que não houvesse regra nenhuma, que tudo fosse permitido, que tudo fosse lícito, que pudéssemos fazer o que bem entendêssemos. São estes aqueles que abusam da liberdade que Cristo lhes deu. Mas também há um outro grupo contrário, no outro extremo. Eu poderia chamá-los de legalistas, mas eu creio que não é bem o termo que define. Aonde todas as coisas se tornam regras, aonde todas as coisas se tornam leis, e aonde não há liberdade alguma. Eu preciso dizer-lhes que nenhum dos dois extremos realmente conduz-nos àquilo que necessitamos, que é o crescimento em Cristo. Só há uma forma de crescermos em nossa fé, só há uma forma de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O verso 2 diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Eu vou terminar com um pouco de história, bem particular, mas que é entendível por todos nós. Quando eu me converti no início da década de 80, ainda havia alguns, e nós já fomos denominados de tantas coisas, não é? Protestantes, crentes, hoje somos evangélicos, e talvez surja aí na frente um outro nome. Mas quando éramos chamados apenas de crentes, muitas vezes ouvia das pessoas na nossa própria rua um elogio, vamos dizer assim, não sei se a nós ou a Bíblia. Eles diziam que a Bíblia era o desodorante desse povo chamado crente. Você percebe por quê? Lá vai aquele povo, o seu desodorante debaixo do braço. Lá vai aquele povo carregando aquele livro preto. Eu ouvi isso uma vez. Vocês não cansam de carregar esse livro preto? E hoje tem Bíblia de tudo que é capa, de tudo que é cor, não é? Eles não diriam isso de nós hoje. Eles olhavam para nós, olhavam para as nossas Bíblias e perguntavam: vocês não se cansam disso? Mas houve um tempo onde o povo de Deus também era conhecido como o povo da Bíblia. E a Bíblia como a grande marca do povo de Deus. Por que isso é tão importante? Por que isso é tão essencial na nossa vida? Nós podemos vir à igreja por milhares de razões, usando uma hipérbole, mas jamais devemos vir à igreja sem que a palavra de Deus esteja à frente de todas elas. Qual é a maneira que o Espírito Santo usa para fortalecer uma igreja, para gerar um avivamento necessário, para salvar almas no nosso meio? O que Ele fará sempre é nos levar a um amor verdadeiro pelas Escrituras. Se nós amarmos a Bíblia como ela deve ser amada, se nós realmente honrarmos a Bíblia como ela deve ser honrada, se nós realmente dermos a primazia à Bíblia como ela deve ter, o mundo ainda não viu o que Deus é capaz de fazer por um povo e no meio de um povo que verdadeiramente ama a palavra de Deus. Tudo isso pode se tornar realidade em nossa igreja, se nós amarmos este livro acima de todas as coisas. Deixa eu terminar lhe dizendo algo. Eu e você temos um imenso privilégio. Eu vou sair ali na rua com esta Bíblia,
Eu posso andar pelas ruas do nosso bairro, posso ir ao centro, posso ir a qualquer lugar, vou novamente encontrar pessoas que me ridicularizam, que riem, mas ninguém me proíbe de carregá-la, de abri-la, de pregá-la aonde eu for. Que imenso privilégio. Mas deixa eu lhe dizer algo. Provavelmente os nossos filhos não terão o mesmo privilégio. Muito provavelmente, a próxima geração não poderá fazer isso. Se nós ainda o temos, irmãos, aproveitemos, façamos uso desse privilégio para a glória do nosso Deus. Pregando a palavra, amando a palavra, vivendo a palavra, acima de todas as coisas. Que o povo de Deus seja sempre o povo da palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que se conhece e se honra o Deus da palavra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.